Amado, abre a tua Bíblia, primeiro em Salmo 147. O tema da nossa mensagem de hoje é marcas no coração. Amado, é evidente que eu vou deixar vazar do meu coração aquilo que está cheio no meu coração. E tem dois textos que sustentaram a gente nessas últimas 3 semanas, que é o Salmo 147, verso 11, e o Salmo 116. Esses dois salmos sustentaram o nosso coração, sustentaram as nossas orações, sustentaram a nossa fé lá em São Paulo, desde o dia em que a minha mãe passou muito mal, e logo no primeiro final de semana, há 3 finais de semana atrás, nem lembro direito o dia, que ela passou mal e quase morreu num hospital não teve atendimento, e foi transferida para um hospital particular em caráter de emergência, e lá ficou uma semana na UTI, e depois, no primeiro final de semana, ela foi entubada e perdeu a consciência, ficou sedada, até que 2 semanas depois, já na UTI de um outro hospital, ela veio a óbito e está com o Senhor. Foi no domingo passado, o óbito da mãe foi no domingo passado, na madrugada de domingo, no dia do Senhor, ela foi para casa, voltou para casa. E está com o Pai, o destino em que todos nós desejamos ter, nós que temos a Jesus, nós que conhecemos Jesus pessoalmente, nós que entendemos a mensagem do Evangelho, nós que entendemos a cruz do Calvário, nós que fizemos da cruz do Calvário uma questão pessoal, nós nos vimos na cruz do Calvário, o Espírito Santo entrou em nós, e junto com isso, também quebrantamento, arrependimento de pecados, pedimos perdão pelos nossos pecados, experimentamos perdão de Deus dos nossos pecados, e começou um relacionamento com Deus que não vai terminar mais. Nós que temos o Espírito Santo em nós temos a certeza do céu, temos a certeza da salvação, e para nós estaremos lá. Alguns queridos estão nos antecipando. Nesses últimos 2 anos, muitos foram recolhidos, muitos queridos amigos, parentes foram recolhidos, e agora na lista deles, a minha mãe, E nós agradecemos a Deus pela vida da minha mãe. E nesse tempo, esses textos fortaleceram a gente. E eu quero caminhar com você por esses textos, conversar um pouquinho sobre esses textos, contar alguns testemunhos relacionados à vida e ao momento, esse último momento da minha mãe, e depois tirar 5 lições de tudo isso, que eu quero compartilhar essas 5 lições com você ao final. Então vem comigo, por favor, até que a gente destaque 5 lições de tudo que nós passamos, com o propósito de fortalecer teu coração, fortalecer a tua fé, fortalecer a tua caminhada com Jesus, fortalecer você em todas as coisas. Primeiro, o Salmo 147. Salmo 147 diz assim: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Tem momentos, esse texto me fortaleceu, nos fortaleceu tanto, porque tem momentos ali que a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia o que orar, a gente não sabia se podia confiar no medicamento, se podia confiar nos médicos, se podia confiar no hospital, se podia confiar, seja lá no que for, tem um momento que a gente não sabia mais. Em que a gente vai esperar? E desde o primeiro momento, no domingo, quando os médicos nos procuraram e disseram: precisamos de autorização para a intubação, porque a intubação tinha um risco de óbito de 90%. Toca a gente reunir todos os irmãos e mais o pai para compartilhar essa situação e dizer: nós precisamos autorizar isso, porque ela pode vir a óbito no meio do procedimento.
e aí tivemos que nos reunir para tomar tal decisão. Todos entendemos a gravidade e autorizamos os médicos a proceder à intubação. Nesse momento, você vai depender de quem? Nesse momento, você vai esperar o quê? Nesse momento, você tem que descansar a tua alma e teu coração em quê? A não ser nas misericórdias de Deus. A que não seja nas misericórdias de Deus. Aí esse texto, ele entrou como uma força no nosso coração. O Senhor se agrada daqueles que o temem, e nós tememos a Deus, e dos que esperam na sua misericórdia. A palavra misericórdia, ela é linda, já falei isso outras vezes, mas a palavra do latim, eu gosto mesmo, da tradução, da etimologia da palavra misericórdia, que vai até o latim, até o hebraico, eu vou mencionar, ela é linda também, a palavra shakad, ou sheked, em hebraico, a palavra misericórdia, mas lindo mesmo a etimologia do latim, que fala de miséria, né? Miséria, miserê e cardia, que é coração. Miséria e coração. A palavra misericórdia é a ideia da pessoa que mistura o seu coração na miséria do outro. E Deus fez isso com a gente. Nós éramos carentes de misericórdia, nós éramos miseráveis, vamos dizer assim, por causa do pecado. Nós éramos miseráveis. E Deus, vendo a gente no nosso estado de miséria, Ele mistura o seu coração com a gente, ao ponto de repartir o seu coração, repartir a sua vida, repartir o seu próprio filho com a nossa miséria, fazendo com que Jesus encarnasse, tornasse um homem, se tornasse um humano, e sobre ele recaísse toda a culpa, toda a punição da nossa miséria, toda a punição do nosso pecado, toda a condenação do pecado. Então Deus se misturou com a nossa miséria em alto nível, de maneira mais profunda que pôde acontecer. Ou seja, se Ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo, eu posso confiar na sua misericórdia, eu posso esperar na sua misericórdia. Não dá para calcular o tamanho da misericórdia de Deus, do amor, da fidelidade, da lealdade de Deus, não dá para calcular o tamanho. Eu posso confiar. Então, esse texto me lembrava que eu poderia esperar na misericórdia de Deus, que o coração de Deus estava voltado para nós, o coração de Deus está voltado para a gente, o coração de Deus está voltado para você, meu querido. Meu querido, ouça o que eu estou dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, o coração de Deus é voltado para você. Você pode esperar na misericórdia de Deus. Tem alguma coisa diante da sua vida agora, Andréia e os demais, que estejam de repente afligindo o seu coração, você pode esperar na misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus não têm fim, o seu amor não tem fim, mas também tem momentos que você tem que confiar de que a decisão final dele será também a melhor. É isso que pairava no nosso coração. Eu não sei em que aflição você se encontra, ou se encontra em alguma aflição. Eu não sei se você tem pendências na sua vida, ou situações tão difíceis, que você evita pensar, evita mexer, evita trabalhar, porque é desconfortável, porque você ainda não tem respostas, porque você não tem a sabedoria para resolver ainda. Então algumas coisas a gente tende a deixar arquivado, não vai mexer com aquilo porque a gente ainda não tem solução, a gente não sabe o que fazer. Nós temos, às vezes, coisas assim na nossa vida. Mas, meu querido, deixa eu dizer a você, você pode esperar na misericórdia, pode mexer naquilo que você está arquivando, pode mexer naquilo que você não sabe, e você colocar diante de Deus, e você sujeitar as situações mais difíceis e mais complicadas ao Senhor, e você descansar a tua alma, sabendo que pode esperar na misericórdia de Deus. Deus sabe o que está passando no teu coração, Deus sabe o que está se passando na sua casa, na sua família. Ele tem o coração voltado para você. Então, isso fortaleceu a minha vida, deve fortalecer a tua também. É interessante essas duas palavras no verso 47, verso 11 do 47 de Salmo, a palavra esperar.
E a palavra misericórdia, aí eu vou até o hebraico. A palavra esperar é muito interessante. Ele se alegra dos que esperam na misericórdia. A palavra esperar, yashal, em hebraico, ela tem a ideia de aguardar. É interessante que muitas vezes a palavra esperar na palavra de Deus, esperar em Deus, não é passivo, é ativo. Você continua se movimentando, você vai para a presença de Deus, você continua clamando, você continua agindo, você continua orando, você faz jejum, você obedece, você continua na lida ministerial, você faz aquilo que é certo, você continua clamando ativamente, mas esperando, e esperando ativamente. No entanto, essa palavra aqui, ela tem uma dose de passividade. É aquele momento em que você precisa só sossegar a sua alma. Tem momento que a gente precisa sossegar a alma. Amém? Tem momento que nós precisamos sossegar a alma, amado. Tem muitos momentos que você entrega na mão de Deus e você só espera. Uma espera passiva. A maioria das vezes é uma espera ativa. Mas tem momentos que você espera passivamente. Você não faz nada e aguarda. É essa a ideia aqui. Você aguarda Deus. Vê o que Ele vai fazer. Vê o que Ele vai fazer a teu favor. Esperar na misericórdia. Espera. Vê como que o amor de Deus vai se manifestar. Vê como que a graça de Deus vai se manifestar. Presta atenção como o Espírito de Deus vai se mover. Presta atenção como Ele vai apresentar uma porta, vai apresentar uma saída, vai apresentar uma alternativa. Só para e observa. Tem momento que a gente precisa disso. Eu preciso orar e esperar Deus. Agora eu só vou me mover quando eu ver o Senhor agir. É essa palavra, é essa ideia. É um momento que a nossa alma está tão atribulada, momentos de luta que nossa alma está tão atribulada, que não adianta pensar em tomar uma boa decisão, porque com a alma atribulada você nunca toma uma boa decisão. Em momento de pressão, é difícil você tomar uma boa decisão. Em momento de luta, de estresse, é difícil você tomar uma boa decisão. Então, às vezes, nesse momento, você não faz nada. Quando você não sabe o que se você não sabe o que fazer, não faça nada. É essa a ideia aqui. Tem um momento que você só tem que esperar e descansar na misericórdia de Deus. Aguardar, esperar, demorar, ficar, né? Esperar, causar esperança. Interessante. Essa palavra tem essa ideia não apenas de esperar, mas tem a ideia de causar esperança. Esperar e causar esperança. Essa palavra esperar. Significa que enquanto você está paradinho, enquanto você está descansando o teu coração em Deus, o que você faz? Aí nesse aspecto é ativo. Você começa a trazer à memória o teu coração o poder de Deus. Começa a trazer à memória o teu coração a graça. Começa a trazer à memória o teu coração amor, começa a trazer à memória os testemunhos de livramento do Senhor, começa a trazer à memória a fidelidade de Deus, começa a trazer à memória o cuidado que Ele tem por você, começa a trazer à memória, começa a causar esperança, começa a trazer textos bíblicos no teu coração para ir acontecendo a esperança, fortalecendo a esperança do teu coração, enquanto você espera. Enquanto você espera, você vai alimentando a esperança. Nem sempre essa esperança será num bom resultado ou no resultado que você quer. Mas às vezes essa esperança significa também confiar que o resultado final que vier da parte de Deus também será o melhor. Nós oramos por tudo na minha mãe, pensa em tudo. Declara cura, declaramos cura. Senhor, invoca o sangue de Jesus. Nós invocamos o sangue de Jesus. Nós criamos na possibilidade da cura? Claro que criamos. Deus pode todas as coisas. Só não tínhamos certeza se Deus queria. Eu acho que Deus queria minha mãe e a gente também. E a gente ficou lutando por um tempo. Né? Aí acho que Deus lá falava assim, não, é hora de trazer mesmo. Eu quero ela aqui comigo, mas nós queremos ela aqui com a gente.
né? E entrou num braço de ferro, mas não dá para ganhar de Deus, né? Então, aí a nossa esperança, mas aí Deus levou, nós clamamos por tudo isso e Deus levou a nossa mãe, a gente vai ficar com raiva de Deus? Não, porque essa esperança também descansa no fato de que Deus está cuidando de tudo e se Ele está de fato cuidando, o fim dessa história vai ser o melhor. E a gente descansa nisso, a gente descansa em Deus. A gente não fica com revolta contra Deus. Não, foi o melhor. Aí o que a gente passa a pensar, ela chegou antes de nós, é só uma questão de tempo, estaremos juntos. Amém, gente? Esperança. Não apenas no resultado, aquele resultado que eu quero, mas esperança em Deus, mais do que na coisa. Amém? Dá para entender a diferença? O nosso coração se deposita em Deus e nós esperamos em Deus. Até o momento em que a oração passa assim, Deus, nós descansamos no Senhor, seja o que for que o Senhor faça. Ou A ou B. A gente descansa no Senhor. Amém? Isso fortaleceu o nosso coração. Eu espero que essa palavra esteja abençoando o teu também. A palavra misericórdia aqui no hebraico, ela pode ser também traduzida por outras palavras. Ela pode ser traduzida por lealdade, bondade, fidelidade e misericórdia. Ou seja, o texto do Salmo está dizendo, descansa na lealdade de Deus, Ele é leal. Descansa na bondade de Deus. Descansa na fidelidade de Deus. Descansa na misericórdia de Deus. A lealdade para com a sua vontade, lealdade para com os seus filhos. Bondade, sim, bondade para conosco. Sim, fidelidade à sua aliança e fidelidade ao povo da aliança, que somos nós, os filhos. E misericórdia, que Ele tem o coração nisso. Não apenas por causa das alianças, mas porque Ele é bom e Ele ama a gente. Eu descanso nessas verdades. Porque o Senhor é leal, Ele é bondoso, Ele é fiel e Ele é misericordioso. Seja o que for o resultado dessa história, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor quando dá, louvado seja o Senhor quando tira. E assim a gente aprende a confiar e a descansar em Deus. Aí a gente sai das lutas fortalecidos, a gente não precisa sair revoltado de uma aflição, a gente precisa sair revoltado de uma tribulação. A gente não precisa sair com raiva de Deus ou questionando a fé. Não, nós não precisamos. Aqueles que entram em lutas e depois saem com a fé abalada, é que provavelmente miraram num resultado ou miraram em pessoas e não miraram em Deus. Estão compreendendo? Estão comigo, gente? Amém? Agora, quando a gente aprende que a nossa fé e a nossa esperança, o nosso esperar, tem a ver com a pessoa de Deus, e a confiança de que Ele é Deus e Ele vai fazer o melhor, está tudo certo. Amém, gente? Amém? É assim que funciona. E esse texto, por conta dessas verdades todas, fortaleceram a nossa fé, fortaleceram o nosso coração. E isso me leva para o Salmo 116, eu quero ler ele todo, fazer alguns destaques aqui, depois compartilhar com você as lições e depois cearmos juntos, né? Salmo 116 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha aqui para mim. A gente vai continuar lendo já já. Mas antes, eu quero dizer algumas coisas sobre o Salmo 116. Primeiro, que ele faz parte de um conjunto de salmos, que são chamados salmos de louvor, salmos de gratidão, que começa no Salmo 113 e vai até o Salmo 118. E esse conjunto de salmos, do 113 até o 118, eles eram cantados, principalmente nos dias de Páscoa. E a Páscoa, no Antigo Testamento, né, a Páscoa foi o dia da morte, foi o final de semana da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele deixou para nós a ceia.
a ceia do Senhor que vamos celebrar hoje. Então esse Salmo 116, ele era cantado nos dias de Páscoa. E pelos cristãos, provavelmente cristãos judeus, era cantado também nos dias da celebração da ceia do Senhor. Esse Salmo 116 tem a ver com a celebração da Páscoa, que tem a ver com a ceia do Senhor também. Muito interessante. Agora, o Salmo 116, na verdade é um hino que foi feito para celebrar um grande livramento pessoal. Alguém que passou, o salmista passou por uma situação de perigo de morte, e ele foi livrado pelo Senhor. E ele faz o Salmo 116. E esses 2 versos que nós lemos, na verdade, é a proposição do Salmo, é a coisa mais importante do Salmo, é a grande lição do Salmo, são esses 2 versos. A partir do verso 3, ele vai contar um pouco da história, vai contar dos momentos de aflição que ele entrou, e vai contar das ações de Deus a favor dele, dando livramento dele no dia da tribulação, no dia da angústia. Portanto, esses 2 primeiros versos é a grande mensagem do Salmo 116. E esses 2 versos, eles estão dizendo o quê? Amo o Senhor. Por quê? Ele dá um motivo. Por quê? Ele dá um segundo motivo. Aí o salmista se posiciona. Por causa disso, eu faço tal coisa. Eu amo o Senhor. Por que ele ama o Senhor? Primeiro motivo, porque ele ouve as minhas súplicas. O Senhor ouve as suas súplicas. Mas não pode ser a última coisa a fazer no dia da necessidade ou da luta. Tem que ser a primeira. Se for a primeira, vai ser melhor. O Senhor ouve as súplicas do teu coração. E súplicas, amado, não é oração. Súplicas, aqui, é uma palavra muito mais forte. Súplica é quando você entra no teu quarto e você grita no travesseiro. E você grita no travesseiro para ninguém ouvir, para não te chamarem de maluco, porque você está gritando uma necessidade, você está debaixo de uma aflição, então você grita no travesseiro, e você faz isso diante de Deus. Eu suplico a tua intervenção, age a meu favor, Deus me dá uma palavra, me direciona, e você grita isso no travesseiro, uma súplica desesperada. Ele ouve a tua súplica. Mas pastor, por que tem que chegar nesse ponto? Às vezes, eu já disse isso outras vezes, parece que Deus deixa claro na sua palavra que Deus gosta muito de intensidade. Deus gosta muito de intensidade. Deus gosta de um louvor intenso. Deus gosta. Deus gosta de uma oração intensa. Deus gosta. Deus gosta de uma paixão intensa, de gente cumprindo o seu ministério com paixão, com intensidade. Deus gosta. Deus gosta de uma ministração com intensidade, não de maneira inconveniente, mas com intensidade, com chama, com carga, com volume. Deus gosta disso. Deus gosta de oração assim. Deus gosta de uma obediência intensa. Deus gosta de um líder ministrando, um líder de célula, liderando a sua célula com gana, liderando a sua célula com paixão, liderando a sua célula com intensidade. Capite? Amém? Deus gosta de supervisores intensos. Amém? Deus gosta de pregações e ministrações de palavra com intensidade, com paixão. Amém? E Deus gosta de cada um de nós vivendo o nosso cristianismo, nosso evangelho, cumprindo o nosso papel, nossa missão, com paixão, com fogo, com intensidade. Deus gosta, porque Deus é assim. Deus é intenso. Para mandar seu filho para morrer por nós, isso é intenso. Isso é intenso. É muito intenso. Para mobilizar a Trindade a nosso favor, não, Deus é intenso. E a Trindade é intensa também. Para o Espírito Santo resolver mudar de endereço, mudar do céu para morar aqui na igreja, na terra, não, isso é intensidade. Isso é intensidade. E para o Pai,
se manifestar, se revelar, se dar a conhecer a todos nós, num processo constante de esvaziamento, para que a gente não exploda diante da presença da sua glória e do seu poder, esse esvaziamento constante da Trindade, para que a gente consiga conhecê-los, isso é paixão, isso é intensidade. Deus ama você intensamente, e Deus tudo que faz por você é intenso. As ações que Deus toma a teu favor são intensas. Parece que Deus gosta de intensidade. Deus gosta quando a gente ora com intensidade. Às vezes, amado, a gente não recebe porque não estou... Eu acho que às vezes Deus lá de cima fala assim, a gente está pedindo alguma coisa para Deus, Deus fala assim, pô, acho que você não quer muito isso não, porque você está pedindo desse jeito aí. Amado, Deus preza a intensidade. Deus ouve a nossa súplica. Deus ouve a nossa súplica. Isso às vezes significa passar tempos na presença de Deus. Conheço, tem um pastor amigo nosso, pastor Gidel. Pastor Gidel é no Rio de Janeiro. Um dia a gente traz ele aqui para ministrar. Homem de Deus. Ele, quando a gente trabalhava junto aqui em Londrina, ele teve uma experiência muito linda uma vez e contou para nós. Ele falou assim, Paulo, uma vez, teve um tempo que eu estava buscando a presença de Deus, eu queria ter uma manifestação sobrenatural, eu queria que Deus se revelasse, queria ver um anjo, eu queria ver alguma coisa. E ele ficou de jejum, ele ficou alguns dias de jejum, para clamar ao Senhor, para que Deus tocasse nele, não só pela experiência, porque ele estava precisando. E teve um dia, nesse jejum, que ele ficou dentro de casa, e ele falou assim, eu vou entrar no meu quarto, e eu só saio depois que o Senhor tocar em mim. Parece Jacó, ele lutou a noite inteira com o anjo, né? E teve uma experiência com Deus. Segurou o anjo, segurou, esse caso aí. Ele ficou o dia inteiro em casa, não saiu do quarto. Hora após hora, após hora, após hora. E ele persistiu. Falei, Deus, eu só saio daqui com uma experiência. Eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Eu só saio daqui quando eu ouvir tua voz. Eu só saio daqui quando eu ver um anjo. Eu só saio daqui. Depois de um toque poderoso do Senhor, eu só saio daqui. Porque eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero mais do Senhor. Intensidade. No final do dia, um anjo visita ele. E ele conversa com o anjo. Ele tem uma experiência. O anjo fala com ele sobre a vida dele. E fala algumas coisas com ele que ele guardou no coração. E ele compartilha conosco. Ele compartilha conosco essa experiência. E a gente estava conversando e compartilhando experiências e tal. E ele falava e chorava. Falou assim, Deus falou comigo. Ele contou esse testemunho para outros do ministério também. Intensidade. Intensidade, Deus preza intensidade. Estão comigo, gente? Amém? Intensidade no nosso cristianismo. Intenso, intenso, persistente, persistente. Não é, se deu, se der, não, vai, do jeito que tá bom. O exército de Deus não é feito de gente assim, não. O exército de Deus não é feito de gente assim, se deu, deu, se não deu, não deu. O exército de Deus é feito de gente que vai para as cabeças. Eu só saio daqui com uma resposta. Que grita no travesseiro. Estão comigo, gente? Amém? Intensidade. O segundo porquê? Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Inclinou é a palavra inclinar mesmo. É como se Deus, do seu trono, do céu, Ele se curvasse na direção da gente. Deus se curvando para nos ouvir. Deus faz isso. Não é apenas o ouvir uma súplica. Deus se movimenta. Deus se movimenta a favor.
Deus movimenta, se Ele movimenta o tronco para a nosso favor, Ele movimenta o braço. Você precisa entender o que isso significa no mundo celestial. Quando Deus faz um movimento, o céu se movimenta. Quando Deus se movimenta, os anjos, todo o universo se movimenta. O seu poder se movimenta. Tem um livro bem antigo, um dos livros de Rebecca Brown. Eu sei que se você já leu críticas sobre Rebecca Brown, não tem problema, mas tem algumas coisas lá que eu gosto muito nos livros dela. Ela conta a história de um anjo que visitou, e ela, conversando com o anjo, ela ousou perguntar para o anjo como era Jesus. E o anjo, quando ouviu a pergunta de Rebecca Brown sobre Jesus, o anjo conversando com ela, ela pergunta, e o anjo diz assim, deu uma risadinha, ah, Jesus. Diz que o anjo respondeu assim, ah, Jesus, Ele é maravilhoso. Quando Ele ameaça um sorriso de canto de boca, o céu inteiro fica pleno da sua glória. Presta atenção, se um ameaço de sorriso de canto de boca plenifica o céu com uma glória diferente, o que significa Deus se inclina a favor? Amém, queridos? Vocês estão comigo? Deus se inclina, Deus inclinou os seus ouvidos, e quando Ele fizer isso para você, aí vem o céu, vem anjo, vem todo um movimento celestial a teu favor, para prestar atenção no teu clamor e na tua súplica, porque você está buscando com intensidade, e Deus que age com intensidade vai mover o seu braço e o céu a teu favor. Amém, gente? É isso que está dizendo aqui o salmista, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse cara aqui, esse salmista, ele termina dizendo, diante disso, o que eu vou fazer? Eu vou invocar o Senhor mais ainda, porque ele suplicou e Deus se revelou. Aí ele entendeu como é que funciona. Aí ele diz, por conta dessa experiência, eu vou invocar o seu nome enquanto eu viver com intensidade. É isso que o salmista está dizendo. Ter uma vida intensa com Deus. Amém, gente? Amém. Eu estou falando baixinho assim, mas vocês não estão vendo, mas meu coração está pulando, né? Intensamente, intensamente. Muito bem. Aí, é assim que funciona, como você entende como Deus funciona. Aí, meu amigo, você pula de cabeça, você vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo. Amém, queridos? Amém. Vai com tudo, gente, na tua relação com Deus. Vai com tudo fazendo a vontade de Deus. Vai com tudo na tua célula. Meus queridos, vai com tudo na tua célula. Vai com tudo. Para com esse negócio não gostei, não sei o quê. Quem diz que é você? Quem diz que o teu cristianismo, o evangelho na tua vida, acontece dependendo do que você acha bom, não acha bom, gosta ou não gosta? A questão é se você vai de cabeça ou não. A questão é se você obedece ou não. A questão é se você está junto ou não. Não tem nada a ver. Estou sentindo ou não estou sentindo. Toma um purgante que resolve esses negócios de sentimento. Gente, a questão é o seguinte. É o evangelho. Seja intenso na tua relação com o papai, porque ele é intenso com você. Amém, gente? Então, esses dois versos estão dizendo o que a grande experiência, a grande lição do salmista. Aí, a partir do verso 3, ele começa a contar a história. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ele fala de um momento da sua luta e tribulação e já emenda com uma conclusão.
Ele experimentou a compassividade, a compaixão de Deus e a sua misericórdia. No verso 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. É muito interessante esse verso 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. É aquele momento em que as coisas fora de nós, ou às vezes até na nossa própria alma, estão tão turbulentas por causa das tribulações, mas o nosso espírito dentro de nós, lá no fundo, há uma voz do Espírito Santo suave, dizendo, creia, fique firme, vai dar tudo certo. Por fora a tempestade, mas há uma voz dentro, creia, fique firme, vai dar tudo certo, espere em Deus, sossega a tua alma, cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, provavelmente no conflito do salmista tinha traição, tinha injustiças, tinha gente fazendo mal para ele, mas quando ele emenda, ele não gasta tempo com isso, quando ele emenda no verso 12 dizendo, que darei ao Senhor, ele muda o foco, ele está falando de injustiças que sofreu, de problemas que sofreu, mas de repente, ele revela onde é que está o foco não está no problema, o foco não está na injustiça, o foco não está na dor, o foco está no Senhor. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Desfoca do problema, desfoca da tempestade, desfoca da crise e foca em Deus. Porque dele vem o socorro, dele vem a misericórdia, dele vem o poder, dele vem o livramento, dele vem a salvação. Foca em Deus. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Tomarei o cálice da salvação. Por isso esse texto era lido em dia de ceia. Esse cálice da salvação lembra o cálice de libação que era derramado na oferta no Antigo Testamento, que era um cálice de vinho, que de alguma forma era um símbolo profético do sangue de Jesus que seria derramado, além do próprio sangue do animal que tinha sido derramado no sacrifício. É o cálice. Quando Jesus pega o cálice, ele fala, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. É um cálice. De alguma forma, Jesus está presente aqui. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Quando a gente tem a vontade de Deus para cumprir, a maioria delas é diante do povo. Tem coisas a realizar, obediências é diante do povo. Tem que cumprir ministério e chamada é diante do povo. É testemunho de Cristo a ser dado é diante do povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse texto fortalecia a gente nesses dias. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Aí eu só pensava na minha mãe aqui. Filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Sim, minha mãe deu esse testemunho de Jesus para nós, e a gente agradece a vida toda, quase 80 anos dela, e mais de 60 anos com meu pai. E invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Parece que há um testemunho de Deus que precisa ser
visto pelas pessoas. Esse texto fala disso. Deixa eu contar algumas coisas para você, a gente vai encerrar. Quando minha mãe deu entrada num hospital, lá na Zona Leste de São Paulo, um hospital particular, que foi um ato de desespero, porque ela estava morrendo, e ela deu entrada na UTI, logo no domingo, ela já estava na UTI, nós fomos para lá no sábado, no domingo ela já estava na UTI, e no final do domingo, já com a decisão de entubar, mas deu tempo de ver a mãe, de conversar, a pastora falou disso. Os irmãos todos foram para lá. E por causa do risco de óbito, os médicos autorizaram a família a ver a mãe dentro da UTI em qualquer momento do dia. O que acontecia é que todos os dias, todos nós íamos para lá. E por causa do risco do óbito, os irmãos da minha mãe, os meus tios foram também. E tinha momento que tinha muita gente, aí estava atrapalhando a recepção do hospital, porque vinha muita gente para ver a minha mãe, Antônia Serafim Moral. E até o ponto em que o pessoal da recepção pediu para que toda a família subisse para o 10º andar, tinha uma área com 2 lanchonetes bem perto da área da administração do hospital, para sair do térreo da recepção, porque era muita gente. E nós chegávamos todos os dias, a gente abençoava a recepcionista, a gente conversava com as pessoas, a gente conversou com o pessoal da administração, e conversávamos com o pessoal da lanchonete, a gente subia 10º andar, a gente ia para a UTI, e nossa família entrava e saía da UTI o dia inteiro para ver a mãe, para estar com ela, para cantar, para orar, para ministrar, para fazer carinho na mãe, para falar com ela, e ela entubada, ela estava sedada, não estava respondendo. E o dia inteiro a UTI ficava com esse movimento de gente, e a gente quase que não via ninguém visitar ninguém na UTI. A UTI eu sei que é assim mesmo, é difícil, mas lá nós conseguimos. Por causa do risco, como disse, os médicos autorizaram. Foi a semana inteira nessa movimentação. No dia seguinte, as recepcionistas já sabiam quem a gente era. No 3º dia, já sabia quem a gente era. E esse movimento todo, no final das contas, amado, no final das contas, nós começamos a identificar os crentes do hospital e a gente começar a orar, a gente ia orando um pelo outro. E no final, para resumir para você, o que aconteceu? Nós ouvimos testemunhos das pessoas do hospital. E eles acabaram perguntando para os nossos irmãos, perguntando para as cunhadas. Falaram assim, quem são vocês? Quem é essa mulher que recebe tanta visita? Nós nunca vimos. Uma mulher, ela deve ser muito querida. E os irmãos respondem, sim, ela é muito querida. Ela é muito querida, é uma mulher de Deus. Eu falei assim, deve ser mesmo, porque não para de vir gente ver ela e quer ver ela o tempo inteiro. E alguém disse para um dos irmãos o seguinte, olha, quando vocês chegam no hospital, desde a recepção, a nossa experiência é que nós sentimos que o amor entra no hospital. Não só na UTI, estou dizendo no hospital. Quando eles disseram, quando vocês chegam, o amor chega no hospital e o clima do hospital muda. Sério, sério. Aí conversamos com as recepcionistas de dentro da UTI. O testemunho delas era esse. Puxa, mas vocês vêm muito. Ou vocês, olha, que bom, vocês são uma bênção. E o pessoal da administração, a mesma coisa. O pessoal da administração, quando foi falar com a gente, eles é que choraram. Eles é que choraram. Uma coisa impressionante. Testemunho de Deus. Quando nós fomos conversar com a administração para fazer acertos, eles estavam comovidos, eles choraram com a gente por causa da mãe. O que eles podiam fazer para nos ajudar de alguma forma? O tempo inteiro. Quando nós voltamos, nós mandamos uma carta de agradecimento para todo o hospital. Nós mencionamos pelo menos uns 15 nomes de todo mundo que a gente lembrou, desde as recepcionistas, o pessoal da lanchonete, da administração, da UTI, das enfermeiras, dos médicos. Nós fizemos uma carta de agradecimento ao hospital para todos, abençoando eles. Depois, o meu irmão voltou lá para pegar o negócio da mãe que estava lá. Eu e meu irmão fomos um outro dia para fazer os acertos.
acertos, entramos abençoando a recepcionista, já chamava pelo nome, abençoando a recepcionista, não consegui morar lá na recepção, mas aí nós subimos no financeiro, subimos lá e nós fizemos os acertos e nós oramos com elas lá, com todo o pessoal do financeiro, descemos no pessoal da administração, procuramos, agradecemos todos eles, falou assim, por favor, chame as pessoas, nós queremos orar por vocês nos ajudaram, e assim nós oramos, todo o povo da administração, e também as recepcionistas, antes de sair, a gente agradeceu cada uma delas, o testemunho do hospital, era o testemunho de Deus, a mãe viva ou morta, sempre era evangelista, a mãe viva ou morta, sempre manifestava Deus, manifestava amor, o testemunho que nós vimos, Senhor, por que tudo isso a gente está passando no hospital? Eu me lembrei do meu avô, o meu avô que também era um evangelista, pai da minha mãe, eu preguei no velório do meu avô também, e antes de morrer, meu avô pediu para eu pregar no velório dele, falou assim, Paulinho, fala de Jesus, vivo eu falava de Jesus, morto eu quero falar de Jesus, você vai falar de Jesus no meu velório. Eu falei, tá bom, vô, eu vou fazer isso. Ele morreu, e eu preguei no velório dele, e vários familiares que estavam longe de Deus, estavam lá no velório, e eu lembrei, cada um deles, o que de fato importa na vida, o que é que de fato importa. Nessa nossa vida que a gente vive aqui, o que de fato importa é aquilo que tem a ver com a eternidade, é aquilo que sobra para a eternidade. O que são 80 anos perto da eternidade? 50 anos perto da eternidade? Não são nada, é menos do que nada. Portanto, o que deve orientar nossa vida são os valores da eternidade. E assim nós demos testemunhos para muitas pessoas e nós entendemos que o tempo que nós passamos, tanto no hospital como no outro, foi também oportunidades para falar de Jesus para as pessoas e a gente não perde a viagem. Deus não perde a viagem. Quando demos entrada na mãe no outro hospital, na semana seguinte, no dia seguinte fomos lá tentar entrar, porque já não dava mais para entrar na UTI, nós encontramos o enfermeiro, que nós insistimos, ele veio falar conosco. Ele falou assim, o enfermeiro falou, olha, vocês têm que confiar em Deus, tem que ter fé. Eu falei assim, nós temos fé, nós somos cristãos. Ele falou assim, glória a Deus, oh, aleluia. Então vamos combinar, vamos orar. O enfermeiro, vamos fazer uma reunião de oração. Foi quando eu mandei mensagem para alguns, falei assim, vamos orar meia-noite, porque o enfermeiro tinha combinado com a gente de orar pela mãe à meia-noite. Falei assim, então você pode ter certeza, Maurício, o nome do enfermeiro, nós vamos orar por você, Maurício, vamos orar pelos médicos, vamos orar por todo mundo aqui, nós vamos abençoar a sua vida. Amado, não importa se a mãe foi levada para o céu, mas os movimentos da nossa vida, a gente não pode perder oportunidade para abençoar. Nós não podemos perder oportunidade para abençoar. Para finalizar, o último testemunho é o seguinte, no domingo que a mãe faleceu, no domingo passado, a minha neta, a Sara, que vocês conhecem, né, que eu sou apaixonado, ela tem 4 anos, e ela vem orando há um bom tempo, orando, pedindo a Deus uma experiência com Ele, 4 anos, pedindo uma experiência, ela queria ver Jesus, 4 anos, ela vinha orando há um bom tempo, pedindo para Jesus aparecer para ela, e ela tem uma experiência com Jesus. Na madrugada de domingo, de sábado para domingo, ela tem um sonho com Jesus. Ela vai até o céu, ela se encontra com Jesus, vê Jesus e ouve de Jesus o seguinte: Sara, eu amo você e eu amo muito a sua família. E ela voltou. E ela acordou no domingo com esse sonho que contou para minha filha, que depois contou para nós, exatamente no mesmo dia, ou quem sabe no mesmo momento, não sei, que a mãe estava sendo recolhida ao céu. Deus no processo, Deus nos detalhes, Deus falando, Deus se revelando. Deus não falou isso para todos, Deus falou isso para uma pequena discípula de 4 anos, que queria muito ver Jesus. Você quer ver Jesus? O quanto você quer ver Jesus? O quanto você tem orado para ver Jesus? Jesus atendeu o pedido da Sara. Nessa história toda eu quero destacar 5 lições. Primeira lição que eu tiro de tudo isso: creia no Senhor.
Creia no Senhor, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das tempestades. Creia em Deus. Creia em Deus. Segundo, confie sempre na lealdade, bondade, fidelidade e misericórdia do Senhor. Confie, porque é como Deus é. Confie. E se você não se sente atendido, talvez você precise ajustar a tua oração. Talvez você precise ajustar o teu pedido. Talvez você precise ajustar a tua expectativa à vontade de Deus. Mas você pode confiar na lealdade, bondade, fidelidade e misericórdia do Senhor. Terceira lição. Aproveite todas as oportunidades para amar, perdoar, ser bom e generoso. Porque o que sobra no final das contas, meu querido, é o que vale para a eternidade. Ficar encrencado com pessoas, para quê? Ter coração ressentido, para quê? Carregar por anos sensação de injustiça ou de rejeição, para quê se Jesus já levou na cruz do Calvário tudo isso? Ser iracundo, nervoso, estressado, para quê? Ansioso, para quê? Como se a ansiedade fosse uma virtude, mas é um pecado. Para quê? O que vale, de fato, nessa vida, é aquilo que tem valor para a eternidade. Aproveite as oportunidades para amar e marcar o coração das pessoas. Meu querido, usando a minha mãe como testemunho mais uma vez, a memória, a imagem mais antiga que eu tenho da minha mãe é quando eu tinha 2 anos de idade. Eu tenho essa imagem. E eu fiz um exercício nesses dias, tentando passar por todos os momentos da nossa história, desde a minha infância, tentando lembrar se em algum momento eu vi, presenciei ou testemunhei alguma coisa na vida da minha mãe que a desabonasse. Eu não achei uma só coisa, uma só palavra, uma só expressão, uma só ação que a desabonasse. Ela marcou a nossa vida, e ela marcou a vida de todo mundo que passou por ela. Ela marcou a vida com amor, com graça. Ela era uma pacificadora. Ela promovia a reconciliação entre as pessoas. Ela falava de amor o tempo inteiro. Ela falava de perdão o tempo inteiro. Ela não era reclamona. Ela não reclamava da vida, não reclamava da dor, não reclamava do mundo, não reclamava do governo, não reclamava da falta de dinheiro. Ela não reclamava de nada. Ela nunca reclamava de nada. Marque a vida das pessoas que estão perto de você, marque com amor, marque com paz, marque com graça. Quarta lição, produza marcas de amor, graça, leveza no coração das pessoas. E quinta lição, viva no tempo presente, pelos valores da eternidade. Baixa a tua cabeça, vamos orar.